O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma relação entre o Evangelho de hoje e um versículo, uma afirmação da primeira leitura que hoje foi proclamada. Comecemos então pelo Evangelho. No Evangelho, o Evangelho nos apresenta Jesus, que vai passando de povoado em povoado, e diz que, além dos discípulos, algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e doenças acompanhavam Jesus. E dentre elas, diz aqui que Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. E aqui nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre os clássicos 7 pecados capitais, que de alguma maneira, meus santos, são doenças, diz aqui em que essas mulheres tinham sido curadas de maus espíritos e doenças. Então, os pecados capitais, eles são doenças, eles são maus espíritos que vivem em nós. Eles não são literalmente pecados, embora a terminologia clássica seja pecados capitais. Mas eles não são propriamente pecados, porque para que haja pecado, tem que haver liberdade e deliberação, vontade, intenção de se fazer. Se vocês depois quiserem, eu até aconselho vivamente que vocês o façam. Se vocês pegarem depois o catecismo, o artigo 8º, no número 1846, 1846, de 1846 até 1896, são apenas 30 números, 4 folhas aqui do catecismo, e vocês, que vai falar sobre o pecado, e é bem simples, bem didático, é muito fácil de se compreender, e seria muito proveitoso que vocês lessem, e não apenas esses números, mas que o catecismo fosse um livro íntimo de vocês. Pois bem, aqui então, no catecismo, vocês vão encontrar no número 1857, que diz assim: para que haja um pecado mortal, para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. O pecado é pecado mortal, todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, isto é, algo contra os 10 mandamentos, que é cometido com plena consciência, eu sei que aquilo é algo grave, eu estou consciente disso, e eu faço deliberadamente, isto é uma matéria grave, eu sei que é grave, e com intenção, com vontade, deliberadamente, eu realizo aquele pecado. Mais à frente, no número 1862, vocês vão encontrar: comete-se pecado venial quando não se observa em matéria leve
a medida prescrita pela lei moral. Isto é, quando você falha, mas em algo leve, né? Por exemplo, você, de uma maneira quase que despercebida, você disse uma mentirinha, entendeu? Não foi nada que gravíssimo, que prejudicou, que destruiu a fama de ninguém, entendeu? Sei lá, alguém ligou para sua casa, quer dizer, alguém ligou para sua casa, eu estou aqui pensando antigamente, quando existia telefone fixo, né? Alguém ligou para sua casa, ninguém mais liga para sua casa, liga para o seu celular, né? Mas tá bom, vou pegar esse exemplo, alguém liga para sua casa, era muito comum isso antigamente, fulano está, a pessoa diz, não está não, sei lá, porque a pessoa está ocupada fazendo, e depois ela retorna, entende? Então quer dizer, foi algo leve, mas, sem sombra de dúvidas, foi pecado. Então, comete-se pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então, quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento e sem pleno consentimento. Então, você não tinha um pleno conhecimento da gravidade daquela matéria, e você também não deu, você quase que foi coagido a fazer aquilo. Então, não é um pecado mortal, mas é um pecado venial. Mas os pecados capitais, eles não entram nestas nomenclaturas. Por quê? Porque eles são tendências na sua alma. Isto é, você percebe que existe uma inclinação no seu coração, na sua alma, a soberba. Isto é, você luta contra isso constantemente, mas você percebe que você é dado, existe uma inclinação à soberba, à avareza. Você percebe que você, com muita facilidade, você tende a se apegar às coisas, a querer possuir, e você luta contra isso. Quer dizer, não existe consentimento nenhum, não existe um ato, existe apenas digamos, uma inclinação da sua alma. É quase que uma concupiscência, né? Você percebe que existe uma fome daquele pecado na sua alma. Lembrando que os pecados capitais, infelizmente, meus santos, a grande maioria, infelizmente, tem todos eles na sua alma, mas existem aqueles que têm precedência, que prevalecem. Então, você olha para a lista dos pecados capitais: a soberba, a avareza, a luxúria, né? A impureza, né? O pecado da luxúria, às vezes as pessoas se confundem, achando que tem a ver com luxo, com riqueza. Não, o pecado da luxúria é o da impureza, com relação às realidades sexuais. Então, luxúria, ira, inveja, gula, preguiça. Então, em algumas pessoas, umas tendências são mais fortes, ou em outras pessoas, outras tendências são mais fortes. E o importante é que você se analise. Então, será que em mim a soberba, ela está presente, essa tendência, e quando eu menos percebo, já existe uma inclinação de eu querer me achar melhor do que os outros, de eu querer achar que só eu sei as coisas. Eu tenho uma dificuldade de reconhecer, quando eu errei, eu reconheço, mas é sempre uma luta. Eu tenho uma dificuldade de aceitar a opinião do outro, mesmo quando eu vejo que tem mais probabilidade dele estar correto. Eu aceito, mas a primeira atitude em mim é rejeitar. Então, a ira, eu sou muito irascível, eu tenho que estar sempre me controlando, senão eu dou patada em todo mundo. Mas eu tenho me trabalhado, eu não tenho consentido quando a ira vem, mas
ou a preguiça. Você percebe que não apenas a preguiça nas coisas espirituais, mas a preguiça nas realidades humanas, né? Você é preguiçoso no seu trabalho, você é preguiçoso, você quando faz as coisas, você faz meia boca, você faz de qualquer jeito, você não faz, né, quer dizer, quando isso acontece, já é pecado, né? Você percebe que a sua tendência, que enquanto estiver na tendência, na inclinação, e você não consente nisso, você não pecou. Mas assim, a partir do momento que você percebe que tem a preguiça, e você consente, aí você já pecou, você já cometeu aquele pecado, sem dúvida. Mas você percebe que a sua inclinação é para estudar. Nossa, é um sacrifício, porque você tem preguiça de estudar. Você estuda, mas você tem preguiça de estudar. Seus pais mandam você fazer alguma coisa, você vai, entendeu? Mas se arrastando a sua alma, porque você tem preguiça de fazer. Então, tudo que exige um sacrifício para você é algo muito pesado. Você faz. Então, percebeu que os exemplos aqui que eu estou dando, você não está consentindo. Você percebe que você é desregrado na comida, seja para comer muito, seja porque a gula não é apenas o comer muito, é o comer muito, é o querer sempre comidas muito gostosas, muito saborosas. Então, se a comida não for muito requintada, muito do seu gosto, você tende a desprezá-la. Mas você luta, e aí não, você vai e come aquilo que deve ser comido, embora não era o que você gostasse. Porque existem pessoas para quem a comida é algo muito mais significativo. Existem outras pessoas que elas comem comidas não muito saborosas de uma maneira tranquila. A comida não é tão essencial assim, não é uma realidade tão central, e ela percebe em algumas pessoas que ela tende mais para a gula. Então é importante você ir se conhecendo. A inveja, você luta contra isso, mas com facilidade você percebe que a sua alma, ela se inclina a ter inveja da alegria do outro, ter inveja porque aquela pessoa tem uma vida aparentemente mais realizada, uma casa parece que é mais bonita, um emprego melhor, uma vida mais saudável, e eu tendo não apenas a batalhar para ter uma vida semelhante, mas eu invejo aquela pessoa, porque ela tem, eu me entristeço, eu tendo a me entristecer. Repito, quando você se entristece, quando você consente com aquela atitude, você peca. Mas quando você percebe que é uma inclinação e que você imediatamente você já a reorienta, é uma inclinação na sua alma, é uma tendência que existe em você, mas não é algo que você consente, mas é algo contra o qual você precisa lutar. Então, a luxúria, aquela pessoa que ela percebe que ela precisa vigiar constantemente, 24 horas por dia, o seu olhar. Ela precisa vigiar. Todo mundo precisa vigiar. Mas vocês sabem que existem pessoas para quem isso é mais tranquilo. Para outras pessoas, isso é muito mais complicado. Então, elas precisam vigiar constantemente o olhar, os pensamentos, aquilo que elas venham a assistir. Elas percebem que elas se sentem seduzidas com mais facilidade a roupas imodestas, a canções imodestas, e elas precisam constantemente se vigiar para não ceder, porque existe uma fome na alma dela para realidades que levam à luxúria. Pois bem, isso aqui então, de uma maneira bem resumida,
essas realidades dos pecados capitais, e que, repito, que é importante que você medite sobre isso, para que você se conheça, e vendo as suas doenças, você possa melhor tratá-las. E eu disse que eu queria fazer uma relação do Evangelho com a primeira leitura. Então tomemos aqui o pecado capital da avareza, a pessoa que tende a colocar a sua alegria nas coisas do mundo. Ela tende a querer, ela interpreta possuir com felicidade. Ela interpreta possuir este mundo, e entenda aqui, possuir este mundo, por possuir tudo aquilo que este mundo pode oferecer, de modo que tudo nela, existe uma tendência a ela voltar com muita facilidade os seus olhos para as coisas deste mundo, porque existe essa tendência da avareza, do querer possuir, do querer ter, do querer experimentar. E uma pessoa que perceba esta inclinação no seu coração, ela tende mais facilmente para isto que São Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Isto é, meus santos, todos nós corremos esse perigo, mas o avarento, sobremaneira, muito mais. Isto é, ele será capaz até de querer se utilizar da religião e de Cristo e da sua fé para ter um objetivo concreto e vantajoso neste mundo. Isto é, ele segue a religião porque ele quer alcançar bênçãos, ele quer ser abençoado por Deus, porque ele quer possuir uma vida muito feliz, porque ele quer ter bens nesta vida, porque ele quer ter muita saúde. Então é sempre uma visão materialista, inclusive das realidades espirituais. Isto é, uma pessoa que tem fé não pensando na vida eterna, uma pessoa que busca Cristo não pensando em glorificar a Deus e alcançar a sua salvação. Não, uma pessoa que busca a Cristo porque ela quer ter uma vida próspera, porque ela quer ter uma vida tranquila, porque ela quer pagar as suas contas, porque ela quer alcançar uma graça material, isto é, ela quer alcançar a cura de uma doença, ela quer alcançar um casamento, um bom casamento. E aqui me vem à mente aquele texto a respeito do qual nós refletíamos ontem, de São Roberto Bellarmino, que diz: riqueza ou pobreza, saúde ou doença, glória ou humilhação, nada disso deve ser buscado em si mesmo. Se algo concorre para a minha salvação e para a glória de Deus, ele é bom, seja riqueza ou pobreza, saúde ou doença, glória ou humilhação. Se aquilo concorre para a minha salvação eterna, aquilo é bom. Mas se aquilo concorre para a minha perdição, é mal, mesmo que seja saúde, mesmo que seja riqueza, mesmo que seja beleza, mesmo que seja inteligência. Então, de buscar Deus pelas coisas espirituais, de ter fé por causa de Jesus ressuscitado, e não apenas com os olhos voltados para este mundo, que é a tendência do materialista, que é a tendência do avarento, e que é uma tendência que existe em todos nós, de modo que, quando nos sentimos frustrados neste mundo, nós vacilamos na fé. Por quê? Porque existe a inclinação, a tendência no nosso coração de buscar Deus, mas com os olhos voltados para este mundo. E este mal não é apenas do avarento,
esta tendência, esta má inclinação existe em todos nós. Como é difícil, e isso requer virtude, isso requer ação do Espírito Santo. Como é difícil amar Deus por Deus mesmo, buscar Deus por Deus mesmo, ter fé em Deus por causa de Deus e praticar a própria religião, porque isso alegra a Deus e propicia o meu encontro definitivo com Ele. Fazer a quaresma de São Miguel, por quê? Porque eu quero ir para o céu e porque eu quero que os meus também vão para o céu. Então sempre realidades espirituais, não que você não possa suplicar e buscar realidades criadas, materiais, pedir a Deus a saúde, pedir a Deus a paz familiar, pedir a Deus um bom casamento. É claro que tudo isso pode ser pedido, mas sempre tendo em vista as realidades futuras, as realidades eternas, para que isso, Senhor, me ajude a ir para o céu, para que isso, Senhor, me ajude a te dar glória cada vez mais com a minha vida, porque, meus santos, se é para este mundo, simplesmente para as coisas deste mundo, que nós buscamos a Cristo e colocamos nele a nossa fé, nós somos os mais dignos de pena. Peçamos a nosso Senhor, que envie aos nossos corações o Espírito Santo, para que Ele ilumine todas as coisas. São João diz que as trevas fogem da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Pois bem, peça a Deus, a luz de Deus, para que ilumine o seu coração e você veja as suas obras, e você veja as suas doenças, e você veja as suas misérias, as suas inclinações, e aí, confiante na misericórdia de nosso Senhor, você vai apresentar as suas doenças e dizer: Jesus, olha, Senhor, eu tenho estas e estas inclinações, ajuda-me, Senhor. Olha, Senhor, o meu coração é tão doente nisto e naquilo, em tudo isso, Senhor, mas principalmente nesses 2 ou 3 pecados capitais, isto é, eles são ponte para outros pecados, para outros desregramentos. Me ajuda, Senhor. E aí você que quando ouve a palavra de Deus, sempre ouvindo aquela palavra, mas tendo em vista a cura, né, a reordenação do seu coração. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você recebe nosso Senhor, mesmo estando em estado de graça, você acabou de se confessar, mas as inclinações, as doenças continuam. Vocês sabem. Sei lá, se eu pedisse aqui, levante a mão quem já se confessou nesta semana, eu tenho certeza que pelo menos 10 levantariam a mão. E vocês sabem que estas más inclinações ainda continuam, não são consentidas, você está lutando contra elas, mas elas estão ali presentes. Pois bem, recebendo Jesus na Eucaristia, apresente a Jesus este coração: Jesus, eu tenho isso na minha alma, eu tenho combatido tanto, e isso infelizmente ainda me tira tanto a paz. Me ajuda, Senhor, me ajuda a te amar ainda mais, para que com mais zelo, com mais determinação, eu lute contra isso, de modo que essas doenças tenham cada vez menos ação na minha alma, de modo que a minha alma seja cada vez menos tocada por essas inclinações, de modo, Senhor, que eu seja cada vez mais livre para vos amar e vos servir. Peçamos isso ao nosso Senhor e peçamos neste dia, nesta sexta-feira, em que nós nos recordamos do Sagrado Coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.